Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Ao longo dessa última semana que passou, o Brasil inteiro parou para se debruçar sobre o caso do narcotraficante do PCC e do senador apanhado com o dinheiro na cueca. Vocês acompanharam que todas as manchetes dos principais jornais brasileiros, todas as mídias sociais, todos os grupos de Zap se dedicaram inteiramente a essas duas pautas. E aí pergunto a vocês, seriam esses temas tão relevantes assim para o país, tão relevantes a ponto de nos impactar a todos nós como sociedade civil e impactar também os três poderes a ponto de paralisar um sistema e de passarmos uma semana inteira tratando apenas desses dois casos? Vamos esmiuçar um pouquinho esses assuntos. A começar pelo caso do narcotraficante. Para mim, esse foi um assunto que desnudou com perfeição a ineficiência do nosso sistema, a ineficiência dessa nossa república falida. Nesse caso, entendo eu, todos os poderes erraram, todos eles. A começar pelo Legislativo, que inseriu o famigerado artigo 316 em sua nova versão no nosso Código de Processo Penal, criando uma situação totalmente irreal, quase que uma necessidade de um follow-up a cada 90 dias, um monitoramento a cada 90 dias. O que sabemos é uma situação completamente utópica, um cenário imaginário numa justiça tão morosa quanto a nossa. Não existe isso, nenhuma vara criminal vai fazer um follow-up de presos, de prisões, para verificar se uma determinada prisão preventiva a cada 90 dias ainda é cabível ou se não é mais cabível. Situação completamente irreal, um cenário criado mesmo por vários legisladores que pretendiam, sabemos disso, que pretendiam liberar, pretendiam aliviar um pouco a vida de bandidos perigosos. Errou também e muito o executivo ao sancionar esse dispositivo, contrariando o Dr. Moro, então ministro da Justiça na época, que é uma autoridade indiscutível na área de direito penal. Teve simplesmente 20 anos de magistratura à frente de uma vara criminal federal lá em Curitiba, ou seja, uma larga experiência na área, e afirmou com todas as letras que esse dispositivo seria um enorme entrave, causaria confusão, causaria insegurança jurídica e poderia beneficiar bandidos perigosos. Contudo, ainda assim, Bolsonaro sempre cedendo aos seus caprichos e possivelmente ao seu desejo de manutenção de impunidade de pessoas bem próximas, sancionou esse dispositivo de toda forma. E errou feio o judiciário na figura do senhor Marco Aurélio, em decisão que eu comentei em vídeo recente aqui no canal. Errou feio, decepcionou a sociedade que o paga, que sustenta suas benesses, suas lagostas, ao proferir uma decisão monocrática em pleno final de semana para deixar à solta aí pelas ruas um bandido de altíssima periculosidade. Então tivemos um erro sistêmico, um erro que permeou todos os poderes e foi acabar lá com uma verdadeira cisânia no poder judiciário, na cúpula do judiciário, que é o nosso Supremo Tribunal Federal. Supremo esse que deveria apenas ser o guardião da nossa Constituição. E aí pergunto a vocês, o que o caso de André do Rap foi fazer no Supremo? Nada, não enxergo qualquer nexo, qualquer
pedido que levasse esse caso à apreciação da Suprema Corte. E por quê? Porque André do Rap não estava sendo torturado, não estava tendo os seus direitos e garantias individuais violados, nada disso. Portanto, não havia matéria constitucional em jogo que justificasse a apreciação desse assunto pelo Supremo. Então, mais uma vez, a nossa Suprema Corte falhou e nos decepcionou, e muito, na figura isolada desse senhor, desse ministro Marco Aurélio. Felizmente, o presidente que acaba de ser investido no cargo, o ministro Luiz Fux, felizmente sanou esse erro, não há tempo, porque o bandido continua solto, continua por aí, causando riscos, expondo a sociedade a riscos, mas de toda forma sanou e colocou a questão em plenário. Vamos agora ao segundo caso, ao caso do senador bolsonarista, aliado e amigo de Bolsonaro de longuíssima data, que foi pego na Operação Desvide-19, desviando recursos para a saúde, recursos que deveriam ser destinados à pandemia, e que ele guardava na cueca, exatamente como algum líder petista lá do passado que já havia sido flagrado na mesma situação. Vejam vocês, corrupção e valores na cueca, tanto de um lado quanto do outro, em vários polos do nosso populismo à brasileira. E esse caso, essa trama policialesca de quinta, mais uma vez foi parar no colo do Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro Barroso se viu provocado por uma representação de uma delegada da Polícia Federal que requisitava a prisão preventiva desse senador. E por que foi cair no colo do Supremo Tribunal Federal? Por uma razão óbvia, devido ao tal foro privilegiado de que se beneficiam os nossos parlamentares. Em vez de ir a um juiz de primeiro grau, como deveria ser, a um juiz qualquer, sorteado, foi parar, claro, devido ao tal foro, nas mãos do Supremo. E aí, o ministro Barroso apreciou o caso e entendeu que aquele não seria um assunto para prisão. No entender do ministro, o porte, a posse de valores numa cueca não caracterizaria o intuito, pelo menos não caracterizaria uma evidência robusta o suficiente para configurar um crime de lavagem de dinheiro ou até mesmo um crime de obstrução de justiça. E aqui me oponho, ouso me opor a essa decisão do ministro Barroso. Como assim, ministro? O senhor acredita que alguém guarde dinheiro, valores, numa cueca por diversão? Óbvio, entendo que esse porte, essa posse de valores, num lugar inusitado como uma cueca, é claro que caracteriza o dolo do agente de ocultar valores das autoridades. E ocultar por quê? Porque certamente aqueles valores foram produto de crime, produto de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro, ocultação, de modo que acredito sim que essa pessoa deveria ter tido a sua prisão preventiva decretada, porque quero crer que uma pessoa dessas à solta seja tão perigosa para a sociedade quanto o narcotraficante, quanto o André do Rap. Ambos agem com ardis, com muita astúcia, são riscos para a sociedade que paga por essa estrutura judiciária toda. Então, me insurjo contra essa parte da decisão. No entanto, na outra parte, o ministro entendeu que deveria afastar temporariamente o senador. E por que temporariamente? Só um esclarecimento aqui para quem, porventura, não for da área jurídica.
temporariamente, porque o mandato parlamentar conferido pelo povo nas urnas, numa democracia, ou no que ainda parecem ser os restos de uma democracia, o mandato parlamentar só pode ser cassado pelos pares, por deliberação dos outros parlamentares. De toda forma, Barroso entendeu que um senador flagrado numa situação um tanto embaraçosa, para dizer o mínimo, como aquelas, não poderia continuar exercendo seu mandato parlamentar. E aí, seguindo as diretrizes muito lúcidas de Fux em prol da colegialidade, ou seja, combatendo essa verdadeira indústria de decisões monocráticas, Barroso já está providenciando o encaminhamento do caso para o colegiado, para que todos os ministros deliberem se esse tal senador deve ser recolhido preso e se ele deve ser mantido afastado. Vamos aguardar o que o Supremo irá decidir. Então, esse foi o resumo da nossa gloriosa Semana Brasileira, girando em torno de André do Rap, um narcotraficante, e de um senador, ao que tudo indica, bem malandro, populista e ardiloso e cobiçoso dos recursos para a saúde. E aí volta a pergunta do início do vídeo: por que tanta fixação nesses assuntos? Mais especificamente, por que essa verdadeira paralisia dos nossos poderes em casos que deveriam ser de polícia, ambos os casos, e não de política? Vejam aqui, o judiciário, um dos nossos poderes, o judiciário teria a missão dificílima de adaptar, de interpretar no século XXI uma Constituição como a nossa, que é extremamente anacrônica, dirigista, estatizante, repleta de supostos direitos que ninguém sabe quem vai custear. Então, o judiciário, a nossa Suprema Corte, a guardiã dessa Constituição, dessa Carta Política, deveria se ater a esses assuntos e já estaria fazendo muito pelo país, já estaria dando uma contribuição para colocar o nosso país no século XXI. Mas não faz, parece ter se tornado uma delegacia de polícia qualquer, parece ter se tornado, no dizer sempre bem lembrado do professor Modesto Carvalhosa, uma verdadeira fábrica de habeas corpus. Também o legislativo deveria estar trabalhando em outros assuntos, deveria estar debatendo, por exemplo, reformas estruturantes tão indispensáveis para o país, uma reforma tributária séria, uma reforma administrativa bem ampla, deveria estar cuidando de agendas na área do combate à corrupção, tudo isso. Mas não, agora então, com esse caso desse senador, o que temos lido é que várias forças do Senado já estão se articulando para ver o que podem fazer em prol desse seu amiguinho, ou seria melhor dizer, comparsa. E o executivo, esse então que nada faz além de campanha populista, que deixa o nosso país exposto a uma insegurança, a riscos, que anuncia um programa de renda cidadã, que ninguém sabe até agora como vai ser financiado e que ele já avisou que só informará o modo de financiamento após as eleições, ou seja, deixando mesmo o país num enorme grau de incerteza. O executivo, que recebeu ontem uma mensagem da Agência de Classificação de Riscos Moody's, afirmando que pode sim vir a rebaixar a nossa nota se não tiver certeza em relação aos rumos da nossa situação fiscal. Um governo que foi eleito
para combater a corrupção e que agora decreta sumariamente na retórica o fim da Lava Jato, porque em tese os seus membros não seriam corruptos, não seriam incomodados pela Polícia Federal. Pois é, Bolsonaro, não é o que estamos vendo. Acabamos de ver um aliado muito próximo seu, com o qual, nas suas palavras, o senhor teria mantido quase que uma união estável, ver-se bem incomodado pela PF e até em regiões íntimas do corpo. Então, temos esse governo completamente errático, que não cuida da gestão das contas públicas, que não cuida de assuntos que seriam extremamente relevantes para o país, como o enfrentamento à pandemia, que ele continua minimizando, como vocês devem ter visto em entrevista recente, e a educação, tema sobre o qual os nossos líderes políticos não dão uma palavra e que representa simplesmente o futuro de gerações e gerações de brasileiros. Dessa forma, será que vocês percebem até que ponto o nosso país está muito doente, está completamente aturdido ao se deixar paralisar por 2 casos policialescos, em vez de tratar de prioridades, de urgências, de temas que seriam realmente prementes para a retomada de um crescimento minimamente sustentável? Perdemos totalmente essa noção de urgência, essa noção de realidade dos fatos e ficamos assim patinando entre um e outro caso policialesco escandaloso. Se nós não fizermos nada para tentar mudar esse cenário, infelizmente, são as futuras gerações que vão pagar um preço elevadíssimo em todos os sentidos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.